Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, que tem como tema, como você pode ver na sua tela aí, como viver em santidade. Todos os dias nós trazemos um devocional diferente aqui no canal Ministério Zoe e sempre você é convidado e sempre muito bem-vindo por poder estar aqui conosco. Desde já eu convido você a poder curtir, comentar, compartilhar as nossas lives, né? E se não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal. Todos os dias temos uma palavra especial para você. Bem? Vamos lá então, queridos. Eu quero poder trazer então esse devocional para você de uma forma que você possa aí meditar junto comigo, né? Como eu disse, o tema está na sua tela, como viver em santidade. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é o texto base para esse devocional. Nosso texto base está no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz assim, ó: Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido, sempre é um desafio falar sobre santidade, porque existem muitas conotações que se dão por aí, e a verdadeira conotação que eu vou estar trazendo, o verdadeiro significado que eu vou estar trazendo para você é com base bíblica, ok? Principalmente no Brasil, as pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é santidade, do que é ser santo, né? No Brasil, as pessoas acham que ser santo é você fazer milagre, viver piedosamente, com uma carinha de coitado, e nós não vamos, e nós vamos ver totalmente diferente disso na palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você possa meditar comigo é o que santidade não é. Eu já quero tirar essa máscara, né, que muitas vezes as pessoas colocam para a palavra santidade ou para a questão de ser santo. Eu já quero tirar essa máscara para que você possa entender como viver em santidade. Para que você possa viver em santidade, primeira coisa você tem que saber o que a santidade não é, tá bom? Então vamos aqui, eu separei 4 coisas aqui para que você entenda o que santidade não é. Santidade, queridos, não é ser superior aos outros, tá? É importante nós entendermos que ninguém é melhor do que o outro ou se torna santo porque ora mais, porque jejua mais, porque lê mais a Bíblia, porque vai mais para a igreja. Embora isso seja um imperativo na vida do cristão, você não é melhor do que ninguém por fazer isso. Bom? Então nós devemos nos esforçar para viver de maneira santa, mas isso não nos dá o direito de desprezar os outros, tá bom? Porque a santidade, queridos, é bom a gente entender isso, que a santidade ela não é um mérito. A santidade, na verdade, ela é a graça de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, nós não somos santos porque merecemos, ou fazemos por merecer. A verdade é que somos santos por causa da graça de Deus. E nós vamos entender um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, vamos para um segundo ponto do que a santidade não é. Santidade não é se isolar do mundo. Deus não nos tirou do mundo, queridos. O próprio Jesus Cristo diz que ele não estava orando para que tirasse as pessoas do mundo, mas para que cuidasse delas ali. Então, queridos, Deus não nos tirou do mundo e precisamos aprender a conviver com a sociedade à nossa volta, com a nossa sociedade, com esse sistema corrupto, né, com seres humanos cada vez mais corrompidos. Mas é a forma com que interagimos com o mundo que vai marcar que vai marcar a diferença, que vai nos fazer diferença, que vai fazer aquilo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5.
ser sal e luz da terra. Bom, então nós somos chamados para ser luz em um mundo de trevas. Não é você se esconder. Se esconder, você não se torna santo. É você aprender a conviver dentro deste mundo em que Deus nos colocou. Outra coisa, outro ponto para que você possa entender o que santidade não é. Santidade não é ser sem graça, aquela pessoa xoxa, de cara xoxa, aquela pessoa que parece que chupou limão o dia inteiro, aquela pessoa triste, abatida. A santidade não é você fazer voto de pobreza. Eu vou andar com as roupas agora rasgadas, vou andar com pano de saco. Queridos, isso não é santidade, ok? Há muito espaço para alegria e diversão na vida com Jesus. Novamente, é a forma de como nos alegramos que é importante. Ok? A vida de santidade tem alegrias especiais que não podem ser conhecidas por quem está no pecado. Por quem vive no pecado, muitas vezes a alegria do cristão é uma coisa sem graça. Porque para o pecador que vive no mundo, o que é a alegria para eles? É fazer o que é errado. Beber, fumar, se prostituir, usar drogas, ter vários parceiros numa noite. E isso não faz parte da vida de um cristão. Ok? O que mais que não é santidade? Santidade não é nunca mais pecar. Tem pessoas que acham agora eu sou santo, eu nunca mais vou pecar. Enquanto ainda estivermos deste lado da eternidade, queridos, nós vamos cometer erros. Né? Enquanto a gente viver nesse corpinho aqui, nós vamos cometer erros. Agora, uma coisa é eu ser pecador e outra coisa é eu ser escravo do pecado, é uma coisa que eu sempre falo aqui. Mas a maneira de viver, a maneira santa, significa reconhecer os pecados que você tem, pedir perdão, renunciando e tentando já não fazer mais isso na sua vida. Ou seja, tentar viver da melhor maneira possível. Ok? Santidade implica o quê? Humildade. A santidade, ela deixa de lado o orgulho e faz com que você se torne humilde e você reconheça os seus pecados, que você dependa inteiramente de Deus. Ok? Então, isso é o que santidade não é. Eu falei aqui que eu citei. Não é. Você acha que santidade é nunca mais pecar? Não. Você vai continuar pecando. Bom, é ser sem graça? Não. Ser santo também é ser muito alegre. Bom, ser santo não é se isolar do mundo. Não é isolar do mundo. Se fosse assim, querido, todos os prisioneiros que estão na cadeia, muitas vezes lá há anos, era para ser tudo santo. E não são. Muitas vezes é até pior de lá. Ok? Mas é aprender a viver em meio a essa sociedade, em meio a esse sistema corrupto. E santidade não é ser superior aos outros. Ok? Pelo contrário. Tá? Nós somos iguais a todo mundo, mas é a nossa forma de viver que faz a diferença. Tá bom? Não é porque você lê mais a Bíblia, passa horas orando, que significa que você é mais santo que os outros. Negativo. Tá? Mas é a sua forma de se socializar, de lidar com tudo que está à tua volta, inclusive consigo mesmo, quando ninguém está te vendo. Tá bom? Agora, vamos passar o que significa a santidade. E aqui eu quero que você preste bem atenção, porque nós vamos ler 3 textos importantes aqui. Tá bom? Nós vamos ler primeiramente 3 textos do significado de santidade com base na Bíblia. Tá bom? O primeiro texto que nós vamos estar lendo é 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o primeiro texto. Gravou aí? Guardou na sua cabeça? Vamos para o segundo texto agora,
para que você possa ter uma visualização mais ampla. Levítico capítulo 11, verso 44. Diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros por causa de qualquer animal que rasteja sobre a terra. Esse é o segundo texto e nós vamos para o terceiro para que nós possamos aí trazer uma definição sobre santidade. Hebreus capítulo 12, verso 14. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha que interessante, né? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Queridos, com relação a isso, nós começamos a ter que entender algumas situações. Com esses textos na minha mente, eu preciso entender uma coisa importante. Uma verdade bíblica. Desde que nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus e passamos a ser habitados e cheios do Espírito Santo, o próprio Deus nos chama de santos. A santidade, queridos, ele não é uma sugestão. Nos 3 textos que nós lemos, Deus não dá uma sugestão, olha, se possível, se der, quando possível, seja santo. Não, ele fala, sede santos, como eu sou santo. Ou seja, é um imperativo na sua vida e na minha vida. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tomamos posse de tudo aquilo que ele conquistou na cruz por nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ou seja, nós temos aqui, queridos, um meio pelo qual Deus proveu em nossas vidas para nos fazer santos, para nos salvar e para nos fazer santos. Primeiro, o sangue de Jesus. E depois, o próprio Espírito Santo. No entanto, que você repara que nas cartas de Paulo, que é chamada de cartas paulinas, Paulo normalmente ele começa as suas cartas dizendo como? Aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que vivem em Corinto, aos santos que vivem em Colossos. Por quê? Porque todos aqueles que se convertem verdadeiramente, que entendem o sacrifício de Jesus naquela cruz e que receberam o Espírito Santo em si, são chamados de santos. Você está entendendo? Olha como que é simples. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você quando você se batizou, quando você professou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você se arrependeu dos seus pecados, quando você confessou os seus pecados. O Espírito Santo passou a habitar em você. E você agora passa a ser santo. Mas você pode estar pensando assim, nossa, pastor, mas ser santo então é tão diferente do que eu imaginava? É o que eu estou dizendo para você. Eu estou aqui para desmistificar a questão da santidade para você. A Bíblia chama você de santo. Por quê? Porque Deus proveu o meio para o qual você pode ser santo. Você teve o sangue de Cristo e agora você tem o Espírito Santo. Porém, agora você vai trabalhar em uma cooperação com Deus para que isso se torne realidade na sua vida. Então, queridos, a palavra santo, ela tem o primeiro sentido de separado para Deus. Ao que nos leva, né, ao que no lavar, com o sangue de Jesus Cristo, ele nos purificou e nos santificou. No sentido de separar para si o seu povo escolhido. Ou seja, quando você aceitou Jesus, se batizou, Jesus ele te lava, ele te purifica, ele te santifica e ele te separa por parte do povo dele, um povo escolhido. Ok? Agora,
Nós é que iremos cooperar com Ele. Lembra que eu falei agora de pouco? Para que este processo de santificação torne-se cada vez mais refinado. Assim, queridos, esse processo de santificação efetuada por Deus torna-se, ao mesmo tempo, um ato tremendo de Deus e um processo em que eu e você cooperamos diariamente. Não é só um dia, é diariamente. Nós cooperamos com Deus para nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus. Porque o pecado tirou isso de nós. Então agora, o sangue de Cristo, o Espírito Santo em nós, e essa cooperação que eu tenho diariamente faz com que eu possa cada dia me tornar mais semelhante a Jesus. Então eu quero trazer para você, queridos, 7 formas que você pode entender de como você pode viver uma vida em santidade. Ok? O primeiro passo é uma vida de contemplação. Tá? Uma vida de contemplação. O Salmo 34, verso 5, ele nos traz isso de uma maneira bem clara, queridos. Vou colocar na tela para você. Salmos 34, verso 5 diz assim: Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Ou seja, quando você contempla o Senhor, você se irradia, você se contagia com aquilo que você contempla. Você se torna radiante. Por quê? Porque você contempla um ser radiante. E você se torna um ser radiante porque você tem contemplado a Ele. Você vai se tornando semelhantemente como a Ele. Bem? Então, a beleza de Jesus ela é para ser contemplada diariamente. Mas é algo também importante aqui também. Nós temos que nos lembrar de contemplar Jesus também na vida dos nossos irmãos. Bom, Mateus 6,22 diz: Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Amém? Vamos para o segundo passo de como ter como viver em santidade, é aonde o rosto de Jesus se desvenda para nós. Como isso que se dá, pastor? Livro de 2 Coríntios, queridos, capítulo 3, verso 18, ele nos traz isso. Vou colocar na tela. Diz assim: Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, olha aqui o segundo passo completando o primeiro. Quando eu contemplo o Senhor Jesus, eu contemplo a imagem dele, o rosto dele vai se desvendando e eu vou me tornando a sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus. Você viu só? Que lindo que é isso? Isso é maravilhoso, mas eu preciso contemplar. Eu preciso investir tempo em poder contemplar, adorar a Deus, louvar a Deus. Eu preciso disso para que o rosto de Jesus ele venha sendo desvendado para mim e para que eu possa me tornando dia após dia semelhante à imagem do nosso Senhor. Terceiro passo, queridos. E esse terceiro passo, ele é fundamental. Não tem como você contemplar a face de Jesus, você vê a face de Jesus, e não ser transformado. É impossível você contemplar, você ver a face de Jesus, e você vai havendo o quê? Uma transformação. Esse é o terceiro passo, Esse é o terceiro passo, queridos. Devido a uma ação interior, acontece uma mudança exterior, uma mudança interior. Eu vou orando, eu vou contemplando, eu vou jejuando, eu vou orando, eu vou lendo a palavra, eu vou me envolvendo com as coisas de Deus. Vai começar a haver uma mudança interior que ela vem para fora. Tá? Nós nos transformamos em quem? Mais parecidos à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Agora, olha só que interessante, queridos.
Quem são as pessoas que mais, quem são os seres, né, na verdade, que mais veem Jesus? São os anjos, não são? Pois é. E qual é a característica, o adjetivo que esses seres, que são os anjos, mais destacam quando veem a Deus? Você lembra? Isaías capítulo 6, verso 1 a 4, Apocalipse 4, 8, diz que os anjos, quando veem a presença de Deus, o que eles falam? Santo, santo, santo. Queridos, eu te pergunto, o que Deus ele quer que nós sejamos? Santo, santo. E nós devemos ser o quê? Santo. É os textos que nós lemos, sede santos porque o Senhor é santo. E nós só vamos conseguir essa transformação, queridos, só vamos conseguir essa transformação com a nossa mudança de comportamento. Porque a contemplação, o rosto do Senhor Jesus sendo desvendado, vai haver naturalmente uma transformação na nossa vida. E automaticamente eu já vou cair aqui no quarto passo de um viver em santidade, que é toda essa situação, transformação, desvendar os olhos, o rosto de Jesus, de viver uma vida de contemplação, automaticamente vai acontecer o que em mim? Vai crescer, eu vou crescer na confiança em Deus. Eu vou crescer na confiança em Deus. Isso é natural. Por quê? Não é por menos que nós vamos ver Davi contemplando, adorando ao Senhor e declarando a confiança dele em Deus. Tudo isso vai resultar em você aumentar a confiança naquele que te ama. E o quinto passo é continuidade do quarto. Por quê? Porque se ao mesmo tempo você vai criar confiança em Deus, você vai começar a provar a bondade de Deus. Livro de Salmos, capítulo 34, verso 8, eu vou colocar na tela, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ou seja, contemplar, ver as faces de Jesus, transformação, vai criando confiança e você vai podendo fazer o quê? Provar toda a bondade de Deus. Olha quanta coisa você vai experimentando. Você está entendendo? Olha onde você está chegando. Você começou contemplando. Começou contemplando, vai desvendando a face de Jesus e você vai se transformando como Ele. Vai tendo uma transformação. Nessa transformação você vai confiando em Deus. Vai confiando cada vez mais, porque você está tendo uma experiência nova. E ao mesmo tempo que você está tendo uma transformação e está criando confiança, você começa a provar verdadeiramente a bondade de Deus na sua vida. Não é saber que Deus é bom. Você está provando e vendo que o Senhor é bom na tua vida. Olha só que tremendo, queridos. Sexto passo. E esse sexto passo, depois que você começa a ter confiança, que você começa a provar e ver, o que começa a ver? Uma mudança na minha mente. Uma transformação de dentro para fora já aconteceu. Agora vai começar a atacar sua mente. O que a gente chama de metanoia. Romanos capítulo 12, verso 2, ele fala isso para a gente, é um texto aqui que eu cito constantemente. A metanoia, a mudança de mente, querido, só acontece quando você contempla, quando você começa a ver a face de Jesus sendo desnudada, e você vai sendo transformado, e você vai confiando, e você vai se transformando, e você vai provando o quanto Deus é bom na tua vida. Então, a mudança de mente, ela se dá quando eu pratico tudo isso. Romanos 12, 2, ele diz claramente isso pra gente, ó.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu mudo a minha mente, eu consigo provar, ver. Perceba que o sexto passo é continuidade do quinto, que é continuidade do quarto, que o quarto é continuidade do terceiro, que tem como base o primeiro, que começa como? Contemplar o Senhor. E a última dica que eu quero dar para você aqui, para você ter uma vida em santidade, que você possa, para você viver em santidade, você deve perpetuar essa caminhada na sua vida. Corresponda a Deus em tudo, em honestidade consigo mesmo. Sabe, queridos? É aquela coisa assim de, você sabe o que Jesus está falando para você? Tá bom, Jesus, eu vou encarar. Coopere com o Espírito Santo nesse santo processo de, olha só, coopere com o Espírito Santo nesse processo, querido, de extinguir as marcas do velho homem que nós tínhamos, que eu e você tínhamos. Diga assim, ó, e viva Jesus. O meu eu já fui sepultado. Lembra do primeiro texto que nós lemos? Não sou eu, mas quem vive em mim é Cristo. Ele faz assim: adeus eu, adeus o meu eu, que viva Cristo em mim. O Espírito Santo, queridos, ele é o nosso árbitro. Ele que vai sinalizar, que vai apitar quando houver faltas e vai governar a nossa vida. É isso exatamente que diz o último texto que eu quero trazer hoje, de Colossenses capítulo 3, verso 15. Quem tem uma vida com Deus sabe disso, que quando você muitas vezes está fazendo alguma coisa errada, parece que o Espírito Santo quase grita dentro de você, ele te cutuca, ele te sacode para você parar. É exatamente isso, ele é como se fosse um árbitro, um juiz. O objetivo do Espírito Santo dentro de nós é esse. Olha só o que diz Colossenses 3,15. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Sendo assim, queridos, sendo assim que nós possamos crescer em confiança em Deus, que nós possamos, queridos, poder viver essas práticas que elas são implícitas na nossa vida. Todos esses 7 passos que eu dei, ela fica implícita na nossa vida que cada um desses passos elas exigem práticas cotidianas. É indispensável você orar, você ler a Bíblia, você orar, você jejuar, negar a si mesmo todos os dias. Mas seguindo esses 7 passos que nós passamos aqui para você, com certeza você vai conseguir viver uma vida em santidade. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero poder estar orando por você. E claro, que você curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Bom? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro e te agradeço. Porque o Senhor nos permitiu esse devocional de hoje falar sobre santidade. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra, eu te agradeço pela direção, eu te agradeço pelas dicas, por desmistificar tudo aquilo que muitas vezes as pessoas pensavam que era. Que cada um agora, Pai, possa começar a ter um viver em santidade, Pai. Abençoa a vida dos nossos irmãos, nossas irmãs. Abençoa o dia deles, a casa, a família, a saída, a chegada. E que eles sejam tremendamente abençoados pelo Senhor, vivendo em santidade, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.